E por que que eu estou focando bastante no memória? Porque quando o Jesus nasceu, os magos, né, reis magos, saíram de lugares muito distantes e chegaram no ponto exato em que Jesus nasceu. Foram levar, né, óleos essenciais e ouro para Jesus, de presente, né, foram reverenciar, né, eles já sabiam da grandeza que era Jesus, né. Imagina você sair do Oriente para ir lá para, né, aquela região ali da Judéia, é muito chão, muito chão. Eles calcularam direitinho a rota para chegar no dia, né, indo de lugar diferente. Então, assim, se encontrando no meio do caminho, né? Então, assim, é muita ressonância aí, tá? Ele também foi o lendário rei Arthur, né? Onde a fumaça há fogo, tá? Muitas lendas, não são só lendas, né? Tem uma história por trás, e é claro que depois enfeita um pouquinho para dar ibope, mas, né, onde a fumaça há fogo. E foi Thomas More, escreveu a Utopia. E agora vamos lá, essa parte das escolas, tá? Muitas vezes eu falo, escola de Luxor, escola de Darjeeling na Índia. São escolas que ficam no astral fluido, né? No astral leve, no astral alto. Vou usar esses nomes assim. E o dele fica na Índia, né? E a sua melodia-chave emana da música Pompa e Circunstância de Elgar, tá? O arcanjo do raio azul é o arcanjo Miguel, tá? A chama do raio azul representa, resumindo, fé, poder e ação. As pessoas que frequenciam desse raio, lembrando que nós não frequenciamos apenas em um único raio, tá? Nós podemos frequenciar em mais de um, mas esse raio pode estar em evidência no momento em que você está no processo de autossabotagem, por exemplo, no momento que você precisa agir, né? Enfim, então esse raio te impulsiona ali naquele momento. Então, as pessoas desse raio são muitas vezes fáceis de serem reconhecidas em relação às demais. Em geral, essas pessoas possuem ilimitada força e energia. Elas criam e construção, possuem ação, são líderes natos, né? Vinculado a esse raio está o comando Astar, tá? O Astar é um fractal do Miguel, Michael, ou Michael, né? São só adaptação, nomes, tradução do nome. Então, o raio Astar é vinculado ao raio azul. É um braço do raio azul, né? É como se você parasse para pensar. O Ministério da Justiça tem como braço da Justiça, do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, né? Então, um braço do raio azul é o Comando Astar. É como se o Comando Astar fosse a Polícia Federal, tá? O segundo raio, o raio amarelo, ouro, dourado, o raio dourado, é o raio da sabedoria, do lanto, né? Esse raio é direcionado ao chakra da coroa e seu mestre ascensionado é o Lanto. É caracterizado por virtudes como a compreensão, a sabedoria, a abundância e a tranquilidade. Esse é o raio que nos lembra que cada um de nós pode se tornar mestre da própria vida e ascender espiritualmente, ou seja, cumprir os ciclos todos que foi planejado. Está ligado ao aspecto da diplomacia do número 2. Tá? Uma pessoa para ensinar, ela precisa ser diplomática, porque nós criamos pontes. Né? E para criar pontes precisa ser sábio. O principal ponto de você ensinar alguém algo é você reconhecer o que há em comum com para quem você está ensinando. Quando você sabe, ó, quem é meu público-alvo, o que eles têm em comum, o que a gente tem aqui, o que a gente compartilha. Cristianismo, né, o catolicismo, o católico ortodoxo, o católico romano, o protestantismo, nas suas várias escolas, o espiritismo, né, pelo menos o espiritismo cristão, tem um em comum: acreditar em Jesus. O que Jesus ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima como a ti mesmo. Resumo, Jesus ensinou um monte de coisa. Né? Então, assim, o que há em comum, por exemplo, entre esse público é Jesus. Então, a ponte é Jesus. Então, a diplomacia é o trato com Jesus. Eu vou falar a língua que todos falam. Isso é a sabedoria. A sabedoria aqui é você procurar entender o ponto de contato que você tem com aquela pessoa com quem você está falando, para que ela entenda o contato com o assunto. O ensinar passa por ser relevante para quem você está ensinando. Agora, nós temos duas formas de fazer isso. Ou colocar um conteúdo aberto, como eu faço aqui agora, e a ressonância vai trazer as pessoas para cá, ou você já está com a pessoa na frente e precisa entregar um conteúdo para ela e você tem que tocar a pessoa com aquele conteúdo. Isso é gerenciado pelo Lanto. O Lanto, nas escolas dele, ele ensina didática. Como você ensinar?
como você convencer, como você mostrar, como você testar. Para formação de cientista, você precisa testar uma hipótese, né? O Lanto já foi encarnado como o Imperador Amarelo, ou Duque de Shu, na China. Eu posso não estar pronunciando certinho, tá? Esse raio apresenta o caminho da alquimia da alma, da transformação de si mesmo por meio do equilíbrio entre o amor e a sabedoria. Porque muitas vezes o amor deixa a pessoa muito amando, amando, amando e não sabendo como agir, né? A sabedoria faz com que a gente haja, né? A religião que surge desse raio é o budismo. Gente, lá no Moria, a religião que surge ali é o judaísmo, né? Porque ele foi Abraão, ele, né? Saia da sua parentela que farei de ti uma grande nação. Seu descendente é uma grande nação. É importante a gente ver isso aqui. O raio aqui, né, ele surge o budismo. Então a gente vai ver, gente, que as grandes escolas de sabedoria do mundo, as grandes religiões, as grandes tradições religiosas, elas são impulsionadas por essa equipe, né? Por quê? Porque esse conhecimento ele precisa ser difundido. Algumas pessoas aprendem melhor de um jeito, outras de outro jeito. Então, uma nasce mais ali, outras nascem mais aqui lá. Mas o grande aprendizado é o crescimento de todos, na escola Terra. Então, o raio dourado trabalha o budismo. Então, você vai ver que, geralmente, os gestores desses raios têm uma forma oriental ou passaram mais pelo processo de vida nas regiões lá do Oriente, tá? O mestre Lanto, em séculos passados, foi um grande governante da China e fez a sua ascensão há muitos séculos. Depois conquistou o direito de assumir maiores encargos, ou cargos, né? E foi assim que ele transferiu para a custódia de seu templo de luz, que fica na China, uma outra escola, né? Ao sul da Grande Muralha, perto de Lanchu, ao seu discípulo Confúcio, né? Que presentemente lá trabalha. Mas seu grande amor, com o seu grande amor, o mestre Lanto, que já podia ter voltado para o Criador se ele quisesse, resolveu ficar aqui para ajudar a gente, né? Nessa época de crise. A gente está vivendo uma época de crise, né? Nessa realidade que a gente vive, a gente não está percebendo tanto, né? Mas tem bastante, claro que tem, mas em outras está mais. A gente já falou sobre isso. O arcanjo do raio dourado é o Jofiel. A chama do raio dourado representa sabedoria, elevação e iluminação. Deve-se sempre visualizar essa cor envolvendo nosso corpo quando necessitamos dos atributos que ela pode nos dar, tá? É o raio do educador e do professor. A próximo raio rosa, é direcionado ao chakra do coração e a mestra ascensionada é Rovena, um ser ligado ao planeta Vênus. Rovena assumiu seu lugar no raio rosa, que é ligado ao amor divino e à compreensão dos problemas mundanos e da caridade. Sua virtude revela a capacidade de aperfeiçoar a alma através da paciência. Empatia também, né? A religião que surge desse raio é o cristianismo. A mestra Rovena está pronta para servir a todos que a procuram. Ela estimula, mantém e protege não só os gênios que já conseguiram alcançar o topo da escada, como também igualmente, os aspirantes que acabam de colocar os pés no primeiro degrau em direção à sua meta de se tornarem ascensos, né? De concluírem com sucesso os seus processos aqui no planeta Terra. Ela guarda o símbolo da liberdade. O foco da luz da chama da liberdade, guardada pela mestra Rovena, situa-se no sul da França, em Château-Liberté, no plano físico. Sua música é Marseillaise, e em prol da liberdade, desde aquele tempo da libertação da França. O arcanjo do raio rosa é o arcanjo Samuel. A chama do raio rosa representa amor incondicional, adoração, beleza, as pessoas, louvor, né? Louvor. As pessoas que a ele pertencem amam a beleza em todas as formas de expressão e são amáveis e compassivas. Está ligados ao aspecto da arte e da comunicação do número 3. Aqui eu quero contar para vocês. Vocês estão vendo que eu sei que tem gente maratonando vídeo, né? Eu também maratono para gravar. E então assim, entre um vídeo e outro, uma coisa e outra, eu vou colocando uma videozinho diferente, um videozinho de viagem e tal, né? Quando eu tenho um videozinho, porque para inspirar, eu fiz aquela playlist, vídeos para te inspirar. E por que eu faço isso? Lugares que a gente passou, eu não tinha entendido isso não. No início eu não ia colocar porque eu não queria me expor. Eu falei, não, as pessoas vão me achar medido, não sei o quê. Não, mas é para inspirar mesmo. Quando eu estava produzindo esse trabalho, a Rovena pediu bem claro, né? Ela falou, você lembra daquela viagem quando você saiu de Toulouse? Toulouse é do sul da França. E foi para Marseille? Eu fui de ônibus. Eu passei perto do templo dela. E aí a gente
dormiu, né? Projetou. E eu voltei tranquilo, leve, foi legal pra caramba e tal. E a gente passou perto do templo dela, a gente teve umas conexões no templo dela, né? E eu não sei se eu tenho vídeo dessa viagem especificamente, se tiver eu vou postar, de repente você faz a conexão também. Quando a gente está no lugar, muitas vezes a gente se conecta ao inconsciente coletivo do lugar e pra gente muitas vezes pode ser bom. Porque o inconsciente coletivo, gente, ele não é só ruim não, tá? O inconsciente coletivo, como tudo que existe no mundo, tem a frequência positiva e tem a frequência benéfica, tá? Nós estamos no mundo dual. Então, por exemplo, quando eu estava, por exemplo, na França, o aprendizado do francês era muito mais fácil. Quando eu estava na Espanha, o aprendizado do espanhol é muito mais fácil. Então, às vezes, só você de ver um vídeo do lugar, você se conecta, ressoa com o ambiente que você viu. De qualquer lugar, na verdade, a gente faz isso. Mas tem pessoas que têm a habilidade de fazer isso muito mais forte, muito mais rápido. Então, quando eu passei ali perto, foi muito interessante. No momento eu não percebi. Eu só fui fazendo as conexões depois. Por quê? Aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal. É, Assim, a gente não tinha um planejamento formal, assim, fechado que a gente ia fazer. A gente ficou, não, a gente vai pra tal lugar, pra tal lugar. Não, vou pra tal lugar. A gente foi pra Marseille. Olha a música, né, gente? A música preferida dela é sobre Marseille. Depois, em algum momento, eu vou falar sobre isso, sobre minha viagem pra Marseille, né? Mas ali, tinha uma coisa que eu sabia que eu gostava muito, mas que eu não sabia. Que é, eu sou aromaterapeuta, né? Eu formei em 2012, 13. De lá pra cá, eu amo óleos essenciais, amo. Amo, 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 amo mesmo. E o perfume. Eu tô aqui falando com vocês, tem um óleozinho passando ali, sabe, para inspirar. Tomo água com óleo essencial. Eu sou distribuidor do Terra. Enfim, eu amo óleo essencial, né? E lá chegando, a Savonnerie Française, né? Française, gente, imagina você tomar um banho com sabonete natural com óleos essenciais. Isso eleva a sua vibração. Então, eu passei por toda essa preparação antes de chegar em Marseille, no templo dela. E eu não sabia disso, eu fui perceber isso depois. Por quê? Porque eu andei lá, pertinho. Eu precisava ter andado lá pertinho? Não, não precisava. Eu posso daqui projetar e querer ir para lá. A gente vai fazer uma sintonização depois, para que você possa fazer isso. Mas existem dons, talentos que a gente tem na gente, que a gente não sabe. E aí, com o tempo, a gente vai descobrindo. Tem coisa que a gente gosta, que a gente não conhece, então a gente nem teve ressonância para saber se gosta ou se não gosta. Então, quando eu cheguei lá, essa parte, por exemplo, quando eu estudei óleos essenciais, eu tinha visto apenas o aspecto terapêutico dos óleos. Eu não tinha visto, por exemplo, a Savonnerie, de você tomar um banho e elevar sua frequência por um banho só, né? Pelo perfume. Eu já tinha estudado a parte frequencial, mas foi ela que me preparou para isso. E eu amei. Então, quando a gente vai para esses tempos, a gente é treinado em coisas que a gente ama fazer. E a gente traz para cá e depois vai se lembrando, tá? E esse caso aqui é arte, essa parte artística. Porque um sabonete artesanal, arte, né? Artesanal, arte, tá? Então, o templo dela, tá? Então isso aqui é uma coisa interessante, mas vamos continuar, tá? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso com vocês, mas por hora eu só quero dizer como isso interfere na vida da gente, tá? Eu tô contando para vocês, isso é uma apresentação. Vamos lá. O quarto raio, aqui eu sou suspeito de falar, e eu vou dar uma pausadinha nesse vídeo, e vou gravar outro vídeo para não ficar muito grande, tá bom?